queridos e queridas do meu canal, tudo bem com vocês? Eu trouxe aqui um assunto muito importante que me pediram para falar sobre depressão na adolescência. Puxa vida, eu andei aqui lendo, pesquisando e é um assunto assim que as pessoas andam falando bastante, né? E a gente acha assim, na adolescência, mas adolescente tem conta para pagar? Adolescente tem problema no casamento? Será que eles podem ter realmente a depressão, a tão chamada depressão, que geralmente é quando você está assim na tampa da panela, esgotado, saturado? Isso é uma coisa que não se dá muita atenção. Os adolescentes terem depressão, bom, infelizmente, aí vai a má notícia. Acontece e tem acontecido muito. Adolescentes têm até tirado a sua própria vida com depressão, por conta da depressão. Eu estava lendo aqui que algumas atitudes da depressão na adolescência causam abuso de drogas, suicídio, né, como eu já falei. E uma das coisas que você pode ficar esperto, mamãe, papai, são as mudanças repentinas no humor, a irritabilidade, se o adolescente está desanimado, confuso, se ele se sente incompreendido o tempo todo, se ele demorar mais de 2 semanas nessa situação que você vê que não melhora de jeito nenhum, e ele também não quer ir mais para a escola, ou não quer sair com os amigos, isso já caracteriza um quadro de ansiedade e de depressão. Aí vocês, pais responsáveis, têm que ficar muito atento. E atento até em não dizer, você está com frescura, tem que ir para a escola. Não, perceba o comportamento do seu filho, da sua filha. Se você é avó que está criando o seu neto, porque ele já está com um quadro de depressão. E isso realmente é muito difícil de você diagnosticar. Quem vai fazer o diagnóstico realmente é um psicólogo, uma psiquiatra que vai poder até receitar remédios, porque aqui, como eu estava pesquisando, né, e eu estava lendo, diz assim, segundo a Organização Mundial de Saúde, 13% dos adolescentes sofrem com depressão. Olha que triste. Com isso, toda a rotina é interrompida, pois o depressivo não consegue conduzir a sua vida de maneira normal. Alguns sintomas, como eu falei para vocês, na adolescência, podem servir como um alerta. Aí a diminuição do interesse por atividades que ele sempre gostou, ganho ou perda de peso, agitação, apatia, perda da capacidade de concentração, insônia, excesso de sono, cansaço, sentimentos de culpa, ideias suicidas. Existem vários tratamentos, né? Mas realmente a parte médica de receitar remédios antidepressivos é só mesmo o adolescente passando por uma consulta e os pais narrando tudo o que tem acontecido, porque geralmente o adolescente não vai contar a princípio. E existem as terapias que dá para fazer com a família, familiares. E eu acho que isso aí também é um pouco de conversa dentro de casa, sabe? Você conversar bastante com o seu filho, porque você vai levar o seu filho para uma sala de consultório, que ele vai ter uma conversa com a psicóloga e ele também pode ter com a mãe dele. É claro que às vezes ele vai se abrir mais com a mãe, com a psicóloga, porque é uma pessoa diferente, ele vai trazer coisas que ele não traria para o pai e para a mãe. Mas você também em casa pode ter esse relacionamento com seu filho de conversar, de diálogo. Aqui diz assim, olha, quer ver? Quando a depressão atinge os meninos, é bem comum que eles assumam uma postura agressiva, de desdém pelos outros, tornando-se violento e tendo problemas de conduta dentro de casa e na escola. Já as meninas costumam se sentir extremamente entediadas, ansiosas, tristes e com baixa autoestima. Então, gente, fica bem ligadinho no comportamento do seu jovem, do seu adolescente. Não é só o seu adolescente, não. É seu jovem que está dentro de casa. Mas eu tenho algo assim muito confortador para você.
A Bíblia, a palavra de Deus, eu vou dizer para vocês porque eu, na minha adolescência, eu tive depressão, eu tive ansiedade, eu era uma pessoa extremamente ansiosa, mas eu não sabia disso. Eu lembro que eu cheguei, várias vezes eu fui em psicólogos, a minha mãe me mandava, pagava as consultas, e isso não era problema para o meu pai, de pagar as consultas, e a psicóloga dizia, você é muito ansiosa, por tudo que você viveu, pelo seu histórico, né, na família, tinha muitos problemas familiares, e eu era ansiosa, era uma menina que roía a unha, era ansiosa, não focava, dispersiva, tinha déficit de atenção, quer dizer, o déficit de atenção me tinha, sempre tive déficit de atenção, eu não conseguia focar em nada, mas algo me trazia um conforto sobrenatural, que era a palavra de Deus, os braços do meu Pai perfeito. Porque eu tinha tanta briga, tanta confusão dentro de casa, que quando me apresentaram o Senhor Jesus, foi algo assim sobrenatural. Algo que eu ouvi certa vez foi que o homem, sem o Espírito Santo, ele é como uma lagarta, ele é feio, ele ainda está assim, sem cor, mas quando ele tem o Espírito Santo, é como a lagarta que se transforma numa borboleta. Ele se torna lindo, porque ele tem aquele abraço, aquela cor que vem de Deus. Então, tem um versículo na Bíblia que está em 1 Pedro 5,7 e diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês, de vós. Então, você lança sobre Deus toda a sua ansiedade, toda a sua ansiedade. Quantas vezes é difícil, quantas vezes eu deitei e eu falava assim, Senhor, eu não consigo dormir, eu olhava para a direita, para a esquerda, até nos dias de hoje, e eu preciso exercitar a minha fé, e eu deito e falo, Senhor, olha, eu estou com esse problema, esse, mas eu lanço sobre o Senhor toda a minha ansiedade, e durante a minha oração, eu sinto um abraço de urso me envolvendo, e eu durmo. Anteontem mesmo eu fui dormir orando e eu fui na hora que eu deitei foi que eu fui orar e eu não conseguia dormir, eu precisava dormir nos braços, no colo do Pai. E eu comecei a orar, mas aí eu não falei o amém, porque eu queria dormir orando. E eu orei, continuei, Senhor, eu te louvo, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso do Teu cuidado. Gente, é tão bom. É algo assim, sobrenatural. Eu vejo que as pessoas usam droga para viajar, para ficar brisado. Eu falei, nossa, é uma viagem maravilhosa estar nos braços do Pai. Você não tem noção. Eu faço isso desde menina, desde os meus 12 anos, né? E eu sou viciada nisso. Eu não posso viver sem isso. Como você consegue viver sem Jesus? Eu não sei. Então, eu queria mostrar para vocês também um outro versículo que está em Provérbios 12:25 e diz assim, a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Cuidado com quem você está conversando. Às vezes você conversa com uma amiga que fala assim, não vai dar nada certo. Olha isso aí, você não vai conseguir. Um amigo que só te põe para baixo, só fala coisas ruins de você. Epa, corta. Sabe por quê? Meu filho outro dia, ele estava com um amigo e esse amigo só xingando, só na brincadeira, o tempo inteiro falando palavrão, xingando, eu observando. Quando esse amigo foi embora, eu falei com meu filho, eu falei, filho, não é legal, esse menino xinga você o tempo inteiro, amigo não faz isso, há poder nas palavras. Então aqui diz assim que a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra, como é bom quando você ouve uma pessoa amiga te falar coisas boas, como é bom quando você ouve uma palavra boa do seu pai, da sua mãe, olha, deles você vai ouvir excelentes conselhos. Adriana, você não sabe o que meu pai diz, você não sabe como é minha mãe, então procura alguém que vá te falar boas palavras, procura boas companhias, né? Aí eu queria falar para vocês também algo que é tremendo, uma musiquinha que foi assim demais no meu coração. Quando eu tive uma vez um quadro de síndrome do pânico,
que eu estava grávida dos gêmeos, eu contei isso num outro vídeo meu, se vocês quiserem ver, sobre depressão. Uma música veio à minha memória, uma música muito linda veio à minha memória. E aí, aquela música, ela do Salmo 124, e ela diz assim: se não fora o Senhor, não fora o Senhor, que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor, não fora o Senhor, que esteve ao nosso lado, quando os homens contra nós se levantaram, então as águas teriam transbordado, sobre nós se levantado, uma corrente viria sobre nós. Mas bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. O laço se quebrou, e como um pássaro assim escapamos. Gente, o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Foi Deus que nos fez. Ele sabe todas as coisas. Ele está no controle de tudo. Toda vez que você sentir essa ansiedade, clama a Deus. Quantas vezes eu senti essa ansiedade, essa angústia? Tem até uma outra música que diz: cordéis da morte me cercaram. Desculpa, gente, que eu tô com o nariz recém-operado. Que diz assim: cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno de mim se apoderaram. Eu invoquei dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Então, eu acredito que os adolescentes têm feridas na alma, sim. Pais que se divorciam, mães que brigam com os pais, assistem brigas, crises financeiras. O Brasil está passando por cada uma. Quantas famílias estão desempregadas, quantos lares estão desestabilizados, quantos casamentos destruídos. E essas crianças, e esses adolescentes. Mas eu te digo uma coisa, existe um Deus que Ele te ama e Ele não se esquece de você. Ele não te deixará e não te desamparará, tá bom? Então, tome essa decisão hoje. Por Cristo, se entregue a Ele e viva uma vida todos os dias de novidade, porque você pode até passar pelas águas, mas você não vai se afogar. Você pode até passar pelo fogo, mas você não vai se queimar. Assista meus outros vídeos para você ver quantas vezes eu passei pelas águas, quantas vezes eu passei pelo fogo e Deus esteve comigo. E em todas as vezes, uma das piores vezes que foi a craniotomia, que eu abri a minha cabeça de ponta a ponta, eu falei: meu Deus, agora é com o Senhor. Eu cerrei a minha cabeça, minha cabeça foi cerrada, minha calota craniana foi retirada. Eu já passei por cada situação, só Jesus. E eu confiei. É tão bom poder pertencer a um Deus de amor. Como diz a canção, é tão bom poder pertencer a um Deus de amor. É tão bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Tudo é um milagre na nossa vida quando a gente confia no Senhor. Aqueles gêmeos que vocês estão vendo ali atrás, ó, eu fiquei grávida deles com lúpus. E os médicos disseram: eles podem nascer cego, surdo, mudo, com vários problemas. Eles nasceram e não foram nem para a incubadora. Eles vieram direto para o quarto. Gêmeos. A Estherzinha nasceu com 1,5 kg e foi para o quarto. É milagre, é vida com Deus. Que você possa experimentar essa vida. Um beijão.